Eu sou o Rick do Mão do Terror, e sabia que alguns segredos devem permanecer escondidos, mas se você insiste em descobrir, deixa aquele like macabro, inscreve-se e ativa o sininho. Responde nos comentários. Qual é o seu maior arrependimento? Apague tudo, porque o relato de hoje é sobre o devorador de sonhos do deserto australiano e vai revelar verdades que você talvez não esteja pronto para conhecer. O Outback australiano, um vasto e implacável mar de areia vermelha e formações rochosas antigas, estendia-se sob um céu azul sem fim. Era um lugar de beleza selvagem e silêncio ensurdecedor, onde o tempo parecia ter parado e as lendas eram tão antigas quanto as próprias rochas. Dr. Ethan Blackwood, um antropólogo com uma ambição tão vasta quanto o próprio deserto, havia dedicado sua vida a desenterrar os segredos de culturas aborígenes esquecidas. Sua mais recente expedição, um acampamento de pesquisa isolado no coração do deserto, prometia ser a descoberta de sua carreira, a chave para a fama e o reconhecimento que ele tanto almejava. Ethan era um homem de ciência, um cético convicto, que viu o folclore como meras histórias para entreter os ignorantes. Mas Kira, uma anciã aborígene, com olhos que pareciam conter a sabedoria de 1000 gerações, tentou avisá-lo. O deserto guarda segredos mais antigos que a areia, Dr. Blackwood. Ela disse, sua voz suave como o sussurro do vento. Alguns deles são melhor deixados em seu sono, especialmente o devorador de sonhos. Ethan, no entanto, descartou os avisos como superstição, atribuindo-os à mente de uma mulher criada em meio a lendas. Sua pesquisa o levou a lendas aborígenes sobre o tempo do sonho, sobre espíritos ancestrais e criaturas que habitavam o deserto. Mas uma lenda em particular o fascinava, a do devorador de sonhos, uma entidade ancestral que se alimentava dos sonhos e esperanças das pessoas. Ethan, cético por natureza, mas fascinado pelo mistério, via o devorador de sonhos como uma metáfora para a desesperança e a apatia que muitas vezes assolavam as comunidades isoladas. Mal sabia ele que o devorador de sonhos do deserto australiano era mais do que uma metáfora. Foi em uma caverna antiga, decorada com pinturas rupestres que contavam histórias de caça e de espíritos, que eles o encontraram. Não uma criatura física, mas uma presença, uma sensação de vazio, de ausência, que parecia sugar a própria alegria do ar. Ethan sentiu um arrepio. Ele havia encontrado o devorador de sonhos, não uma lenda, mas uma realidade. Ele passou dias e noites na caverna, estudando as pinturas, tentando entender sua origem, seu propósito. Ele começou a acreditar que poderia desvendar os segredos do devorador de sonhos, controlá-lo, usá-lo para o bem. Heather, no entanto, notou a obsessão de Ethan. Ela havia visto essa febre antes, em outros estudiosos que se aventuraram em territórios proibidos. Ela sabia que o devorador de sonhos era uma força da natureza, uma criação que não deveria ser controlada por mãos humanas. Ethan, ela advertiu, sua voz cheia de urgência. O devorador de sonhos não é um brinquedo, ele é uma força. E quando ele se alimenta, ele se torna incontrolável. Ele se torna a própria apatia. Mas Ethan a ignorou. Ele estava convencido de que poderia desvendar os segredos do devorador de sonhos, controlá-lo, usá-lo para proteger a comunidade, para trazer esperança. Ele passou dias e noites na caverna, tentando decifrar as pinturas, tentando entender a natureza da entidade. Mas à medida que ele tentava, a entidade parecia se fortalecer, como se estivesse se alimentando de sua própria ambição. E à medida que a entidade se fortalecia, os sonhos de Ethan começaram a mudar.
Ele começou a ter pesadelos vívidos, sonhos onde ele era perseguido por uma sombra, uma figura amorfa que parecia sugar sua própria essência. Ele acordava suando frio, seu coração batendo descontroladamente, sentindo uma sensação de vazio, de ausência, que o acompanhava durante o dia. Ele percebeu que a entidade não estava apenas à espreita. Ela estava se manifestando através de seus próprios pesadelos. Os outros membros da equipe de pesquisa também começaram a sentir a influência do Devorador de Sonhos. Eles se tornaram apáticos, desinteressados, seus olhos vazios, suas mentes distantes. A alegria havia desaparecido, substituída por uma sensação de desesperança, de vazio. A pesquisa parou, os equipamentos foram abandonados e o acampamento de pesquisa, antes um centro de atividade, tornou-se um lugar de silêncio e desespero. Ethan, em meio ao caos, sentiu um terror gelado. Ele havia despertado o Devorador de Sonhos, e agora ele estava consumindo a todos. Ele viu os rostos de seus colegas, cheios de apatia, e percebeu que ele havia cometido um erro terrível. Ele havia brincado com forças que não compreendia, e agora o deserto estava pagando o preço. Kira, vendo a deterioração de Ethan, percebeu que a profecia havia se cumprido. O Devorador de Sonhos havia despertado, e ele estava se alimentando. Ela sabia que a única maneira de parar o Devorador de Sonhos era restaurar o equilíbrio, negar a apatia e oferecer algo em troca. Mas o ritual exigia um sacrifício, uma negação do próprio sonho, uma renúncia à esperança. ... Ela se lembrou de uma lenda antiga sobre como banir o Devorador de Sonhos. Era preciso confrontar a entidade e oferecer um sacrifício, não de vida, mas de esperança. Era preciso mostrar que a esperança ainda existia, que os sonhos ainda eram possíveis. Mas o ritual exigia coragem e a disposição de enfrentar a própria escuridão. Naquela noite, enquanto o deserto estava em silêncio e os pesadelos preenchiam o ar, Ethan e Kira foram para a caverna antiga. O Devorador de Sonhos estava lá, uma presença invisível, mas palpável, que parecia preencher o espaço. Ele se manifestava através de uma névoa escura, uma sombra que parecia sugar a própria luz. O Devorador de Sonhos começou a se manifestar, não como uma figura única, mas como um turbilhão de sombras, de rostos distorcidos, de mãos estendidas, que pareciam emergir das paredes da caverna. Eram as vítimas do Devorador de Sonhos, as almas que haviam sido consumidas. E elas estavam ali para testemunhar a punição. Kira se lembrou de uma lenda antiga sobre como banir o Devorador de Sonhos. Era preciso cantar uma canção de esperança, de sonhos, de vida. Era preciso mostrar à entidade que a esperança ainda existia, que os sonhos ainda eram possíveis. Mas a canção precisava ser cantada com grande convicção, com a própria alma. Ethan, Kira gritou, sua voz ecoando no caos. Você precisa cantar. Você precisa cantar uma canção de esperança. Ethan a olhou, seus olhos cheios de desespero. Ele havia perdido sua esperança, seus sonhos. Mas ele viu a determinação nos olhos de Kira, e ele sabia que ela estava certa. Ele começou a cantar. Sua voz, antes tão cheia de ceticismo, agora ressoava com uma melodia de esperança, de sonhos, de vida. Ele cantou sobre a beleza do deserto, sobre a resiliência da vida, sobre a capacidade de sonhar, mesmo em meio à escuridão. Ele cantou sobre sua própria esperança, sobre seus próprios sonhos, sobre sua própria vida. O Devorador de Sonhos reagiu. O turbilhão de sombras vacilou, os rostos distorcidos se contorceram em agonia.
A energia negativa que o alimentava começou a se dissipar, substituída por uma luz fraca, uma energia positiva que emanava da canção de Ethan. O devorador de sonhos uivou, um som de fúria e de desespero, enquanto as sombras recuavam, se desintegrando no ar. Quando a luz se dissipou, a caverna estava em silêncio. A névoa escura havia se levantado, e as pinturas rupestres brilhavam com uma nova luz. O devorador de sonhos havia desaparecido, ou pelo menos recuado. A esperança havia sido restaurada, e o equilíbrio havia sido restabelecido. Ethan e Kira deixaram a caverna, exaustos, mas vitoriosos. Eles haviam enfrentado o inexplicável, e isso os havia mudado. Ethan, o antropólogo cético, havia encontrado uma nova fé na humanidade, na capacidade de sonhar, de ter esperança. Kira, a anciã, havia encontrado uma nova fé na capacidade da humanidade de lutar contra a escuridão. A equipe de pesquisa começou a se recuperar. A apatia desapareceu, substituída por uma nova energia, uma nova esperança. A pesquisa recomeçou e o acampamento de pesquisa, antes um lugar de silêncio e desespero, tornou-se um centro de atividade e de esperança. O devorador de sonhos, embora ainda presente, não se alimentava mais dos sonhos. Ele observava, esperando, mas não mais consumindo. Ethan permaneceu no deserto, não mais como um antropólogo cético, mas como um guardião das lendas, um defensor da esperança. Ele havia encontrado sua paixão, não na busca por conhecimento, mas na capacidade de proteger a humanidade das forças que ela não compreendia. Ele havia aprendido que algumas lendas são mais do que contos. Elas são a alma de um povo, e que a verdade, por mais sombria que seja, pode nos libertar. Kira, a anciã, continuou a contar suas histórias, mas agora com um novo brilho nos olhos. Ela havia visto a verdade, e ela sabia que a fé, a coragem e a capacidade de lutar contra a escuridão eram as maiores armas contra o inexplicável. Ela havia aprendido que as lendas são vivas e que a esperança, por mais frágil que seja, pode quebrar as correntes do passado. E assim, a lenda do devorador de sonhos do deserto australiano se tornou um conto de advertência e de redenção. Um lembrete de que o deserto, em sua beleza, pode esconder segredos sombrios e que a busca pelo conhecimento, quando desprovida de compaixão, pode nos levar à perda da própria alma. E que mesmo quando o devorador de sonhos sussurra em nossos ouvidos, a força da esperança e dos sonhos pode nos guiar de volta para a luz, salvando-nos de sermos engolidos pela escuridão que se alimenta da apatia e do desespero. E que às vezes o maior sonho é aquele que nunca é sonhado, a canção de ninar que permanece em silêncio, para que os mortos nunca despertem. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele. Ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima.